Beleza. Se quiser. Bom, quiser, pode começar? Tá. Estamos aqui no Rio de Janeiro e recebemos uma pessoa incrível, uma profissional, eletrofisiologista especializada, que hoje está na região sul do Brasil e a gente tem a honra de recebê-la aqui no nosso centro, a doutora Silvia Rego, eletrofisiologista, ritmóloga, e veio participar com a gente do programa do TAESS, Treinamento Avançado em Eletrofisiologia Cardíaca Invasiva. Né? Muito bom. Esse hoje é o último dia do nosso treinamento, né? A gente ficou 4 dias no total, foram 4, né? 4 dias. 4 dias. A gente teve a parte ambulatorial que você quis vir, né? Uhum. Foi bom, muito bom, adorei. A gente discutiu muito, Nossa, né? maravilhoso. Ambulatório e os dias de procedimento. Hoje é o último, vamos iniciar, e um procedimento muito novo aqui. A gente também vai fazer, além de uma ablação, a oclusão de comunicação interatrial. Quer dizer, a paciente tem os dois, né? Uhum. O diferente é a gente fazer no mesmo procedimento as duas abordagens. Então, eu queria começar, Silvia, que você me falasse um pouco da sua formação e como a ritmologia, a eletrofisiologia veio para a tua vida. Como é que você se encantou por isso? Uhum. Eu costumo dizer, costumo brincar que foi um pouco de pirraça. O que acontece? Desde muito novinha, meu pai costumava brincar que ele falava assim, que Silvia, sai daí. Eu ficava durinha, não vou sair, sai daí, não vou sair. Então eu tinha já essa postura assim de querer fazer, desafiar, né? O desafio, né? E meu pai é cardiologista. Eu acho que de certa forma isso me influenciou, porque ele foi professor universitário, aposentou, né? Hoje ele tem um mérito, professor emérito, como professor de destaque, né? Na vida acadêmica da Universidade Estadual de Montes Claros, né? Então eu cresci vendo meu pai dentro da cardiologia. De certa forma, eu acho que isso me influenciou um pouco, apesar que ele era muito ponderado, ele falava, pensa bem, não deixava muito diretamente assim me influenciar, não, porque é difícil, né? É uma rotina difícil, a rotina médica não é fácil, a gente sacrifica muito a parte pessoal. E aí na faculdade eu já comecei a interessar para essa área, mas ficava um pouco resistente também, porque eu queria meio que desafiar, não vou seguir o passo do meu pai, não ficava aquele negócio assim. Mas aí eu foi passando o tempo, a faculdade e tal, eu falei, não, eu acho que é isso mesmo que eu quero. Eu sempre quis a área cirúrgica. Na faculdade eu sempre pensava em fazer algo cirúrgico. Mas a cardiologia me encantava muito, né? Toda a fisiologia, todo o mecanismo, sempre me encantou muito a cardiologia. E o eletrocardiograma é a parte mais desafiadora. Eu acho que é a pedra do sapato de todos os cardiologistas. É o que a gente falou em vários outros episódios, que é isso aí. É uma pedra no sapato, porque é desafiador mesmo. Então, muito. De pirraça, voltando, eu falei, gente, eu preciso aprender esse negócio. Entendeu? O desafio maior. Entendeu? Então eu comecei a falei, gente, eu preciso aprender isso aí e tal. E aí comecei não é possível que eu não vou aprender e tal, e fui indo, e fui me encantando pela área de arritmia. Então foi mais ou menos isso, assim uma influência um pouco, acho que eu já vinha, né, eu acredito muito que vem de uma questão, sei lá, já espiritual, de já estar determinado também que eu ia seguir a vida médica, teve essa influência do ambiente e o encantamento da própria matéria e da cardiologia. Né? Pelo desafio, né? Também, além dessa característica sua, né? De, vamos dizer assim, aquela força de vontade do desafio, de desejar enfrentar o desafio. Exato. Você se estimulou por isso, né? Exatamente. Porque é isso aí. Eu não preciso vencer isso aqui que tá difícil, né? Eu vou conseguir. Eu sempre tive com tudo na minha vida, né? Isso é curioso, porque na minha época que eu também comecei a me interessar pela área, além de gostar, era muito desafiador. E a gente fala isso na área da cardiologia, a arritmologia
ela é difícil, né? Muito, muito Ela é difícil, a formação é difícil. E os desafios do dia a dia são muito difíceis. A gente se encontra em vários dilemas. No ambulatório, consultório, o que determinar, que procedimento fazer. Sim, sim. E junto aproveitando essa área do procedimento, da invasão, né? Quer dizer, que você sempre quis uma área cirúrgica. Conta um pouco disso aí, o que é que te motivou, o que você gostava, o porquê da cirurgia também, né? Porque a gente faz a parte cirúrgica, mas nunca o cirurgião é tão completo se não tiver a parte clínica também, né? É isso aí, eu sempre gostei desse contato do paciente, né? Então eu gosto de escutar, eu gosto de aconselhar, gosto de aprender com os pacientes, então eu gosto dessa troca. Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que eu gosto de pôr a mão na massa. Então sempre fui assim de não, eu vou lá, eu quero fazer, eu quero resolver e tal. Então é uma área que sempre me encantou, né? E a eletrofisiologia, ela veio meio que por mais esse desafio, eu falei, não, é uma área muito difícil, que eu tenho consciência disso, mas eu quero aprender. E aí foi na época que eu procurei o Dr. Eduardo Sternick, que foi meu professor, né? Lá no Biocó, eu fiz a prova das Ciências Médicas em Belo Horizonte, passei, e fui fazer a eletrofisiologia, fui fazer a formação lá no Biocó. Aí foi com o Dr. Eduardo Sternick e o Luiz Jerken, né, que foram meus preceptores. Excelente. Aí fiquei 2 anos lá no Biocó e depois disso eu voltei para a minha cidade natal, né, Montes Claros, Minas Gerais. E aí agora eu estou em Santa Catarina atualmente, né? Já tem 5 anos que eu estou em Santa Catarina. Bom, né? Mas a eletrofisiologia, ela é muito desafiante, né? Eu acho que é até um pouco mais para nós mulheres, né? Eu acho que tem uma questão um pouquinho mais difícil, assim, né? Mas eu acho que tudo é questão de tempo, né? A gente tem que ter... Não, isso eu acho que, por exemplo, quando eu estagiei na Alemanha na época, a gente tinha no nosso serviço, sim, a maior parte eram homens. Eu acho que até uma coisa meio cultural, né? Porque parece como se o homem desejasse mais invasão, né? E a mulher desejasse mais a parte clínica, enfim. Eu acho que é também porque tem a questão da maternidade, né? Radiação. E a gente quer talvez ficar mais com a família, e então a gente tem esse conflito, né? Porque a área invasiva é uma área que requer mais dedicação, requer mais estudo, mais tempo, né? Então, para nós mulheres, é mais difícil, né? Você ir para uma área cirúrgica por conta dessa questão familiar, dessa questão de ter o filho, de você quer estar, né? Isso é verdade. E tem muitas áreas que, na invasibilidade da cardiologia, por exemplo, hemodinâmica, tem muitos casos de emergência, que você tem que, assim, 2 da manhã, você tem que ir. Na ritmologia você ainda consegue algo mais eletivo, né? Isso foi uma coisa que eu ponderei muito na época, sabe? Eu falei, que tanto que eu comecei a fazer cirurgia cardíaca. Eu fiquei lá em São Paulo, mas foi 15 dias. Eu fiquei 15 dias. E aí o próprio cirurgião olhou para mim, Silvia, você tem certeza que você quer fazer isso? E eu pensei, falei, gente, não vai dar. Por causa justamente disso, de no teu horário, 2 horas da manhã, tem que abrir. E aí eu comecei a interessar mais, assim, falei, não, eletrofisiologia, lógico, tem casos e casos, né, que talvez precisaria uma coisa mais urgente, uma tempestade elétrica, alguma coisa assim que tem que ser mais... Mas a gente consegue organizar mais, fazer mais programada, né, a cirurgia. Então, daí, por isso que eu fui para esse lado. Chegou nessa área, né? E nessa parte da invasão, conta um pouco aí, por exemplo, isso agora que a gente começou o treinamento, né? Você sentiu como é o nosso tipo de treinamento. Hoje é o último dia. Sim. O que você achou, a tua experiência, como assim, você olhou uma coisa muito nova, muito diferente, né? Do que é feito. Conta um pouco o que você sentiu aqui no nosso treinamento. Eu acho assim, eu gosto de fazer uma analogia, né? Como se eu estivesse dentro de uma casa, a eletrofisiologia, eu conheço mais ou menos, que tem 3 janelas, e a janela, abri a primeira janela, eu conheço bem aquela paisagem ali, a segunda janela, a terceira janela, eu falei, não vou abrir aquela janela não, porque aqui dá para ver um pouco lá. E a impressão que eu tive com esse curso seu é que essa janela que abriu foi assim... fundamental, assim, sabe? Legal, um grande passo, assim,
a forma que você conduz, a forma que você... A sua humildade, a sua didática é fantástico. Assim, eu já tinha uma profunda admiração por você, já te conhecia há mais de 10 anos, você nem sabia da minha existência, porque eu fiz o CIRC, né? E você dava aula no CIRC. Dou aula no CIRC. Para quem dá não ainda, sabe, né? Você dá ainda. O CIRC é o curso de cardiologia, é o curso intensivo de revisão em cardiologia clínica. Nacional, o melhor curso do Brasil de cardiologia especializada, inicialmente preparatório para prova de título, mas que o curso mudou a filosofia e está muito mais completo. Não é só para prova, né? Ele é para a vida do cardiologista. Tem vários colegas que já têm o título e refazem a revisão, a atualização. O curso é muito bom. Eu dou aula, eu faço módulo de arritmia e eletro. E aí você fez o CIRC. E eu fiz o CIRC, eu te conheci de lá. Então eu ficava te olhando pelas telas e falei, gente, que cara legal, que cara fantástico. Eu já tinha uma conexão com você, mas você nem sabia que eu existia. Não, eu vou perguntar. Tanto que na hora que eu cheguei no hotel, não sei se você reparou, eu falei, gente, vou ver meu ídolo. Porra, que isso. E aí te abracei, que legal de estar aqui com Maneiro, você, né? porque eu já tinha uma admiração muito grande por você. E eu quero completar, assim, porque eu já sabia da sua competência e hoje, assim, Bruno, eu te vejo assim como um cara completo, assim, sabe? Porra, legal, obrigado. Eu acho importante, eu sempre levei isso para minha vida profissional, né? Que a medicina, ela tem que... Geralmente os médicos, em geral, eles levam a ciência antes da espiritualidade, né? E eu acho importante levar junto, né? As coisas vão junto, né? Concordo. E isso é uma coisa que eu senti em você e que eu também levo isso para minha vida inteira, na minha vida como médica. E foi mais essa conexão, assim, falei, nossa, é completo. Esse cara é o cara que eu quero para minha vida. Ele falou assim, ó, eu já até brinquei com ele, ele falou assim, ó, agora não tem jeito, nós vamos ter que ficar junto nessa, e mesmo conectar. Que online, né, no WhatsApp, acabou. Que legal, cara, obrigado pelo feedback. Maravilhoso, maravilhoso. Eu fiquei até um pouco arrepiado aqui, falei, pô, caraca. Arrepia mesmo, porque é fantástico, e a forma que você explica, a sua didática, a sua humildade, e não só isso, né, todas as conversas que a gente teve no âmbito, né, de crescimento profissional, suas dicas, eu vou levar para a vida. Que bom, cara. A gente vai manter essa conexão, porque a gente teve no primeiro dia uma conversa muito técnica, estratégica do ponto de vista empreendedor, né, na nossa área, porque não basta você ser médico, você precisa ser um médico empresário. Isso é uma frase extraída de uma amiga e mais ainda, né, eu digo que a gente precisa ser empresário no ramo médico, que também é a frase de um outro amigo, assim, que eu considero um amigo. Sim. E isso me tocou, e eu queria até te fazer uma pergunta, um teste de qualidade. Porque você foi aluna do CIRC e eu te dei aula. Sim. Deu para entender o conteúdo que eu passei? Nossa Ou senhora, foi complicado? Total. Não. Maravilhoso. Foi de boa, né? De boa. Eu faço parte de arritmia. Não, demais. Mas você tem um viés que você gosta de arritmia. Pode então, ser. Né? Porque, não, mas você, assim, eu acho que a forma que você passa, qualquer pessoa, não tem essa... Qualquer pessoa entende. Dá para entender, né? Muito, isso é muito... fantástico. Ah, cara, legal. Pô, que bom, muito bom. E eu acho maravilhoso, assim, uma coisa que eu quero também pontuar aqui, essa questão do seu pai, né? E o seu pai, por mais que ele não está aqui entre nós mais, né? Você falou comigo que tem 5 anos. Eu sinto ele muito presente aqui, né? Mesmo, nunca vi ele na vida, só também online. E ele está muito presente em você, na equipe, né? Ele está sempre sendo falado muito aqui, né? E eu vejo o brilho dos seus olhos, assim, quando você fala do seu pai. E eu tenho muito isso também, porque eu tenho isso pelo meu pai também, sabe? Meu pai é vivo ainda, graças a Deus, está com 80 anos. Cardiologista também, meu pai. Então, quando você fala do seu pai, eu vibro, sabe? Porque eu tenho esse mesmo sentimento, a gente vê, espelhar neles, né? Então, assim, é maravilhoso. Legal, né? Pô, que bom. Que feedback bom, agradável. A gente não ensaiou nada disso, não. Nada, foi tudo espontâneo aqui. Quando eu falei que ia fazer assim, ó, vamos fazer uma entrevista. Ela, aí, vamos falar o quê? Manda as perguntas. Eu falei, não, vamos desenvolver.
que é bom desenvolver assim, né? Sim, é uma conversa. Né? Flui, né? Muito bom. Eu acho que abraçamos vamos dizer, o principal de tudo, né? Sim. Se desse para a gente falar sobre o que a gente está falando, arritmia, eletrofisiologia, a gente ia passar aqui, não é nem fazer o caso hoje, né? A galera está montando a sala, daqui a pouco a gente vai entrar no nosso paciente, está ali esperando. Silvia, agradeço muito a tua vinda, pô, foi incrível. Incrível, foi muito legal. Com tudo, assim, eu vou falar até assim para quem as próximas pessoas que vierem fazer com o Bruno, ou que estão com a intenção de vir, venham assim com muita tranquilidade, porque o cara é o cara mesmo. Porra. Vocês podem vir, que fantástico. Não, aqui o serviço ele é muito legal. E dizer qualidade, mas uma característica é que a ideia é condensar o máximo possível de aprendizado. Então a pessoa vem, você veio, passou 3 dias intensos, né, intensivos, aqui fazendo casos, normalmente de 4 a 5 procedimentos por dia. Então eu queria te pedir a gentileza de você dar assim, um recado final para o público que vê, que é um público eminentemente médico, né, técnico, né, muitos pacientes também nos assistem, pessoas. Dá um recado geral para os profissionais, tanto da área da arritmia quanto da área da medicina, da cardiologia, que eu gosto de dizer que assim, a gente está aqui muito para complementar o trabalho da cardiologia. Tanto que, só fazer um parênteses, muitos pacientes que acabam vindo por indicação, tem uma arritmia e tudo, vem para mim. Aí eu vejo a arritmia, o paciente, pô, doutor, você não trata da pressão, não? Começa a pedir para tratar o colesterol, a pressão, eu falo, olha só, igual meu pai falava assim, eu só entendo de rabisco no papel. Quer dizer, só o eletro que eu entendo disso. Quer dizer, o paciente vem de indicação, a gente faz a avaliação específica e entrega para o cardiologista de volta, olha, essa orientação, o que a gente tem que fazer. E a gente faz um trabalho muito complementar, né? Isso aí. E isso que você falou da união da medicina, os médicos, é muito mais grandioso você ter mais do que uma cabeça pensante. 2 é melhor que uma. Então você fazer dividir o caso clínico, a conversa, as angústias, isso é muito bom. Então eu queria que você passasse um recado geral para esse mundo profissional e para os nossos pacientes que têm alguma arritmia, uma preocupação, como ir até o médico sobre a parte da arritmia. Eu acho assim, para os profissionais médicos, né, como a gente sabe, a arritmia é realmente a pedra do sapato do cardiologista, né? Então, assim, eu acho que primeiro o cardiologista ele tem que ter essa humildade de que eu só consigo ir até ali, né? E é o que você falou, a gente está aqui para complementar, a gente não vai subtrair, né? O paciente ele vai vir, a gente vai complementar o diagnóstico que aquele cardiologista fez e que ajudar na conduta, né? Então é um conjunto, né? A gente está realmente para complementar. Para os pacientes, sempre procurar, né, o especialista, né? Se você sente uma taquicardia, uma palpitação, né, um desmaio, alguma coisa que está aí te incomodando, é importante procurar especialista, né? Porque muitas vezes, eu tenho muito assim no meu consultório, né? A gente vê de pacientes que muitas vezes são tratados aí como ansiedade, muito passam anos, né? Tomando fluoxetina, tomando não sei o que e tal, e na hora que vê, está sofrendo há 10 anos e era uma arritmia, era uma fiação a mais ali dentro do coração que estava provocando aquilo, né? Então, assim, para o público, né, que acho que é importante essa mensagem, né? Você que tem o sintoma, né, procure o especialista, né, um arritmologista, porque a gente está aqui para te orientar, né? A gente pode te falar, olha, isso aqui não vai trazer problema nenhum na sua vida, é benigno, não vai trazer nada, ou isso aqui nós vamos resolver com uma cirurgia e você vai sair curado, né? E a gente tem muitas possibilidades, né, de medicações, de melhorar a qualidade de vida, melhorar o conforto do paciente, né? Então, eu acho... Isso é interessante. E os procedimentos, né, essa mensagem final, o procedimento que a gente trabalha, um deles é a ablação. Muitos colegas médicos têm um pouco ainda, assim, não conhecem como é o procedimento, ficam com receio de indicar o paciente para
a gente avaliar se de fato precisa, né? Então, normalmente, você tocou no ponto certo, porque eu também recebo muito isso. Pacientes que às vezes têm um suposto diagnóstico de crise de pânico, mas o sintoma é aquele que de repente o coração dispara. Isso é comum. Até que se prove ao contrário, isso é uma arritmia, não é crise de pânico. Então essa investigação, o médico já tem que ter essa noção, já orientar a investigação ou até um tratamento empírico, e aí, sendo necessário, encaminha para o arritmólogo, né? Porque é aquilo, a gente faz aquela complementação. Eu sempre falo assim, acredite, né, você como médico, né, acredite que tem o problema até que prove o contrário. Até que você prove o contrário. Então, assim, é isso, tá com taquicardia, tem arritmia, até que prove o contrário. Justo. E aí a gente consegue chegar numa conclusão mais certeira. Boa. Então, olha, recebemos a doutora Silvia Rego aqui no nosso serviço. Um prazer gigante você estar aqui. Eu agradeço. Eu já tô com saudade já. Nós teremos outras edições. Deixa eu ver que o nosso anestesista deve estar chamando a gente ali dentro. Sim, sim. Nós vamos tocar ali para frente. Silvia, obrigado mais uma vez. Que bom que você veio. Obrigada. E vamos tocar para o nosso último dia. Valeu. Tchau, tchau.